Vamos para a próxima etapa da aula. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre vício e fato do produto e do serviço, beleza? Então, assim, nós começamos falando sobre responsabilidade civil, tanto no direito civil quanto no direito consumidor. Nós começamos vendo as diferenças dessas responsabilidades, né, de como que elas são constatadas e principalmente quando que alguém é responsável, né, pelo dano que causou a outra pessoa. Vemos lá qual que é a regra do direito civil, qual que é a regra do direito consumidor. Vimos também como que isso se dá em juízo, né? Vimos também porquê, né? Primeiro nós vimos o porquê que a regra é essa, da questão da responsabilidade objetiva. Vimos, então, como se dá isso em juízo, como que a distribuição do ônus da prova vem para ser uma forma também de equilibrar essa relação, né, que já é desigual entre fornecedor e consumidor, mas também para dar um tom de viabilidade para essa responsabilidade objetiva, mesmo porque não adiantaria nada a responsabilidade ser objetiva se eu autor, né, tivesse que provar todos os fatos, ainda que não tivesse que comprovar dolo ou culpa, mas tivesse que provar todas aquelas questões. Em alguns casos a gente viu que isso é meio complicado, né? A gente tratou da questão da ação de uma pessoa que foi negativada, então essa prova, na verdade, ela é muito complicada para a pessoa que propõe a ação e não é tão complicado assim para a empresa que se defende, né? É a questão de um documento, né, que vai comprovar se houve, se não houve negócio jurídico e assim por diante. Então, tratamos também dessa questão da inversão do ônus da prova. Quando que ela acontece, tá? Primeiro que ela não é obrigatória, ela deve acontecer a critério do juiz, dependendo do caso. Mas eu fiz uma ressalva aqui que é bem importante, que é a questão da possível mudança de jurisprudência em relação a esse assunto, né, que já tem uma parte da jurisprudência entendendo que nos casos em que é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova é obrigatória. Na verdade, a exceção seria justamente a distribuição natural do ônus da prova. Então, nesse caso, eu até entendo que o juiz deveria fundamentar, né? Quando ele não fosse redistribuir o ônus da prova, ele deveria fundamentar, quando ele fosse retornar a distribuição natural, aquela do 373 do CPC. Beleza? Depois, por fim, nós vimos em que momento do processo que ocorre essa inversão do ônus da prova, né? Que eu tinha uma ideia anterior de que isso era uma regra de julgamento, não é mais, é uma regra de instrução, ou seja, primeiro eu aviso a parte, o teu ônus, a tua responsabilidade é de provar A, B e C. Agora vamos fazer a instrução? Vamos lá? Ver o que vocês já trouxeram, o que vocês vão trazer ainda com base nisso que eu disse? E aí depois sim, aí o julgamento normal. Beleza? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o que gera essa responsabilidade civil, né? Porque nós falamos aí um pouco sobre os requisitos da responsabilidade e tudo, mas nós não falamos sobre o que de fato gera essa responsabilidade, que é o vício ou o fato do produto ou do serviço, né? O que seria isso? Na verdade, toda situação que acontece com o produto, com o serviço, tá? E que não é natural do seu funcionamento, pode ser considerado um vício ou um fato. E qual que é a diferença entre esses dois? Gente, o vício ele é algo que acontece com o produto e com o serviço, né, que indica
que aquilo não está na sua melhor utilidade, né? Digamos assim, ele não está funcionando direito. É um resumo, não é bem isso, mas assim, ele não está alcançando a sua melhor funcionalidade. No caso do vício, e ele não gera nenhum outro tipo de... nenhuma outra consequência, tá? É simples assim, o produto era ele devia funcionar de uma forma, ele não funcionou. Pronto, isso é um vício do produto, tá? O serviço tinha que ser ele não é aquele tipo de serviço, vício do serviço. O fato ou defeito, aqui eles são sinônimos, tá? Fato ou defeito do produto é aquele em que o produto não alcança a sua finalidade da mesma forma, igualzinho, só que ele gera outras consequências fora aquelas naturais do mau funcionamento. Então, quer dizer, vamos pensar aqui num caso que eu tenha comprado, por exemplo, um celular, tá? Eu tenho um celular e esse celular, a tela dele não está ligando. Ok, beleza. A tela dele não está ligando e aquilo não me causou nenhum tipo de prejuízo fora o próprio celular. Isso é um vício do produto, tá? O pintor foi pintar algum lugar e ele não pintou o local inteiro, uma parede, digamos, deixou falhas e algumas coisas nesse sentido. Isso é um vício do serviço. O serviço foi praticado de uma forma que não deveria, né? Na verdade, assim, com menos qualidade do que ele deveria ter sido prestado. Beleza. Um fato, aí vamos voltar para o celular. O celular, de repente, a bateria estoura e aí sai E aí, quando a bateria estoura, o celular estoura, né? Aquilo machuca a minha mão. Vários arranhões e, enfim, causa danos à mão do consumidor. Isso aí é um fato ou defeito do produto. Por quê? Porque além do fato, além do que aconteceu, do vício que aconteceu, né? Que era o celular não funcionar direito, que era, por exemplo, estourar a bateria, estourar o celular, enfim. Aqui a imaginação vai longe, né? Além desse dano que foi do produto em si, ainda aconteceu um dano externo, que é eu machuquei minha mão. A partir do momento que eu machuquei minha mão, passa a ser fato, passa a ser defeito e deixa de ser vício do produto. Vício do serviço. O mesmo pintor, ele veio aqui, ele pintou errado, ainda pintou com uma tinta tóxica. Aquilo me deixou doente. Isso não é só um vício do serviço. Isso é um fato ou defeito do serviço, porque além da pintura mal feita, além da pintura fora dos padrões de qualidade que a gente espera, ainda causou um dano externo, que seria, no caso, o fato de ter me deixado doente. Beleza? Então, aí tá a diferença entre o vício e o fato, né? O fato ou o defeito do produto. E aí, com base nessas diferenças, a gente vai ver mais pra frente que as consequências também vão ser um pouco diferentes. E também nós vamos ver que tem diferença na responsabilização pela venda de um produto e pela prestação de um serviço, tá? Por quê? Na verdade, assim, falando um pouco de solidariedade, né, na responsabilização pela venda de produto e prestação de serviço, nós temos que ter em mente o seguinte, que quando eu compro um produto, eu sei ou deveria saber, porque teria que ter as informações e tudo mais, né? Eu sei ou deveria saber da procedência do produto. Eu sei ou deveria saber quem fabricou aquele produto. Então, quando, por exemplo, eu compro uma caneta e essa caneta estraga,
Eu sei de onde essa caneta veio. Eu sei que não foi, por exemplo, o comerciante que produziu uma caneta estragada. Não. A fábrica produziu essa caneta estragada, o comerciante me vendeu. Então, quem é responsável, pelo menos num primeiro momento, pelo vício, né, fato ou defeito do produto, é o fabricante. Porque o fabricante, eu consigo identificar quem é. E aí depois, se eventualmente o fabricante ele descobre que não foi nada da linha de produção, que algo aconteceu depois que o produto já estava em circulação no mercado, ele tem ação de regresso, né? Ou seja, ele tem possibilidade de ação contra aquele efetivamente responsável, mas ele não deixa de responder. Isso é que você tem que entender. Quando uma pessoa coloca um produto no mercado, como por exemplo, uma fabricante coloca uma caneta no mercado, tá? Ela se responsabiliza por essa caneta objetivamente. Então, é por isso que é tão importante entender os conceitos que a gente viu anteriormente. Se eu for responsabilizar alguém, eu vou responsabilizar sempre o fabricante. Sempre. Depois de responsabilizar o fabricante, aí é que ele vai poder entender se ele foi de fato responsável ou se teve um terceiro responsável, e aí ir atrás de quem quer que seja para recuperar os prejuízos que ele teve com aquela situação que ele não causou. Então, eu pago primeiro, depois vou atrás de quem é efetivamente responsável. Então, percebam aí que no caso dos produtos não existe uma responsabilidade solidária entre essas pessoas. Não existe uma responsabilidade solidária entre o fabricante e o comerciante, por exemplo, tá? Agora, quando nós estamos tratando de serviços, é diferente. Serviço, eu não necessariamente consigo identificar quem exatamente foi que causou o dano, qual parte do serviço prestado é que foi defeituosa e assim por diante. Principalmente pelo fato de que normalmente esses serviços eles são subdivididos entre pessoas. Eu posso ter mais de um prestador de serviço, eu posso ter um prestador de serviço com vários funcionários e assim por diante. Tem várias situações que a gente poderia avaliar aí. Mas assim, fato é, como no caso da prestação de serviço, eu não consigo identificar exatamente quem que seria o único responsável, a lei decidiu que todos os prestadores de serviço que participaram daquela ação que está gerando possibilidade de indenização, eles são efetivamente responsáveis pela falha no serviço. E aí depois, logicamente, como em todo caso, eles vão ter sim ação de regresso contra aquele que foi efetivamente responsável no caso. Agora, eu não posso jogar a responsabilidade para o consumidor de descobrir quem é que foi efetivamente aquele que causou um dano específico. Pensa numa construção de uma casa que estão trabalhando 12, 15 trabalhadores. Quando eu for responsabilizar, em primeiro lugar eu vou responsabilizar a empresa que é responsável pelos funcionários. E em outro lugar, com vários prestadores de serviço, todos eles são responsáveis solidariamente, tá? Solidariamente até que se descubra quem que é o efetivamente responsável, e aí aquele que teve que pagar durante o curso do processo, ele pega aquele pagamento e vai atrás de quem foi o efetivamente responsável pelos danos causados, beleza? Vamos dar uma passada, talvez a gente não consiga terminar, mas vamos dar uma passada em alguns artigos aqui super importantes para a gente conseguir entender essa parte da matéria, tá bom? Eu vou finalizar essa etapa e a gente já continua com essa parte.